desde pequeno, Judas sempre desenhou histórias. Porque eu sou, a princípio, um quadrinista. Eu, assim, fui chegando perto da arte, de me expressar, a maneira de me expressar foi com quadrinhos. História em quadrinhos. A viagem é sideral e passa por diversas tentativas de aproximar esses dois mundos. O trabalho Fale por Si é só o começo. Tirar do desenho e pôr para o espaço é um caminho assim, que eu estou seguindo, estou experimentando. Eu pensei como fazer esse balão, como ele seria esse balão no 3D, aqui no nosso dia a dia. Como ele seria um balão funcionando aqui para nós. História em quadrinhos e artes plásticas. Pode ser traduzido numa cadeira. Na cadeira ideal. Quadrinhos vivos. Essa é a sensação que o trabalho do Thiago passa. Talvez isso aconteça porque ele é o personagem. A história em quadrinhos faz isso, faz com que você entre na história, participe da história. Então eu pego a história em quadrinho e coloco no espaço, no tridimensional. É um truque muito clássico do cinema, que é você andar na parede, né? Então você põe a mesa colada assim na parede, filma de lado, com a câmera de lado, aí parece que o chão é a parede e a parede é o chão no filme. No momento em que eu faço um painel de comando que parece desenho animado, história em quadrinho, ficção científica, Flash Gordon, né? Então esse painel de comando ele tem uma alavanca, ele tem uma espiral, super clássico, né, da ficção científica, uma espiral. Ele questiona um pouco isso, a arte serve para quê? Aparentemente para nada, mas a gente fala de cor, a gente fala de forma, traz referências do mundo dos quadrinhos. Esse trabalho chama Caminho Interno. Eles são, na verdade, eles são arrumados de forma mais baralhada. Às vezes eu apoio na parede, assim, ele subindo um pedacinho na parede. Ele traz esse pensamento da ficção científica ainda, que é essa coisa, de repente, as coisas se esticam. E está comentando também o próprio desenho, porque são linhas, né? Você via de cima na exposição, eles formavam riscos. São riscos, é um risco vermelho, um risco verde. Pode perceber ela como uma questão pictórica, assim, né? Os objetos ganham vida depois de muito andarem pelo papel. É um quadrado vermelho com retângulos verdes que bate asa. Daí quando ele bate asa, virou uma narrativa. E essa gaivota de madeira, ela participa de uma história em quadrinho minha. Chama O Medo de Edu, que era uma história de um menininho que tinha muito medo de nadar no mar e ele era fã das gaivotas. Ele tinha uma gaivota de madeira dessa no quarto dele. Em seu último trabalho, Thiago explorou o universo da música, com o projeto Trilha Sonora para Quadrinhos. Eu vi isso quando eu era criança, um LP do Arrigo Barnabé, chamado Tubarões Voadores. A primeira faixa era uma história que você lia acompanhada com a trilha. Isso ficou na minha cabeça e eu fiquei fazendo história em quadrinho e sempre sentindo como seria se eu pusesse uma trilha sonora nessa história em quadrinho. Então a gente escolhe determinados instrumentos para ser o mar. O outro instrumento é a gaivota. Basicamente traduzir o desenho e a narrativa da história virar música.